Bom dia! Hoje é dia 16 de fevereiro de 2025, domingo, dia do sol. Preste atenção, Leonino! Eu sou a Sônia Beth, sou astroterapeuta, formando em aromaterapia e procurando, no momento, fazer essa integração entre essas duas artes. Aromaterapia, astrologia, por meio da emoção, né? Convido vocês para conhecerem meu trabalho, as minhas redes sociais, @SôniaSímbolos, e também o meu blog, Sônia Beth Universo Feminino, tá? Esteja à vontade, inclusive para fazer as suas perguntas. Hoje nós estamos com o Sol em Aquário, terminando a caminhada por Aquário, então já podemos sentir aquela vibe pisciana no ar, que é uma vibe de emoção, é uma vibe de desejos, e a Lua no signo de Libra, já iniciando a fase minguante. O Sol de hoje nos traz o recurso, além da luz e do calor, que nos ajuda a acabar com tristezas e depressões. O Sol também nos traz o recurso da proatividade, fazermos o que deve ser feito agora, levando em consideração as nossas necessidades atuais e necessidades futuras. E a Lua nos ajuda, a Lua em Libra nos ajuda a nos aprofundarmos em nós mesmos para fazermos uma avaliação da nossa própria vida, dos últimos acontecimentos, tá? Agora é muito importante falar que essa reflexão ela deve ser feita com responsabilidade e sem culpa. A culpa é como se fosse um sapato de chumbo que nos afunda cada vez mais na lama e nos impede de seguir em frente, diferente da responsabilidade. Quando eu me vejo responsável por tal situação, quando eu vejo que o karma é uma lei da vida, né, entendendo o karma aí que toda ação tem a sua reação, nós começamos a desenvolver essa percepção de responsabilidade. Não que ela não exista, ela sempre existiu e ela sempre está funcionando, mas muitas vezes ela ainda não é perceptível, ela ainda não é consciente no nosso nível evolutivo. Então essa é a vibe do dia de hoje, desse domingo, para a gente começar a semana da melhor forma possível. E também para auxiliar, eu quero hoje fazer uma leitura edificante de um dos livros sagrados que estão disponíveis para a humanidade, no nosso caso, a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos altamente espirituais. Nós precisamos nos aprofundar nesse estudo para compreendermos cada vez melhor, sem manipulação, sem mentiras, né? Nos aproximar cada vez mais desse irmão maior. E depois vamos fazer uma leitura do Emmanuel sobre o tema de hoje. Ok? Você está pronto? Então vamos lá? O Cristo que há em mim saúda o Cristo que há em você. Nós continuamos no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, o caminho para o Pai. Jesus disse: não fiquem tristes e preocupados. Confiem em Deus e confiem também em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho que leva para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Perguntou Tomé. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Tá? Então vamos ler o que o Emmanuel escreve sobre esse versículo. Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele escreve um texto que tem o título A Verdade. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas.
A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, essa diferenciação, né, entre as pessoas, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Estou lembrando aqui aquela outra passagem de Jesus que fala: não adianta jogar pérolas aos porcos, né? Não adianta trazer uma verdade absoluta se nós ainda não temos condições de entender. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Nem todos entenderiam. Voltando ao texto. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Eu penso assim, é uma grande besteira nossa, né? Brigar porque a verdade está comigo ou a verdade está no meu grupo religioso, da maneira como eu vejo essa questão religiosa. É isso aqui, são verdades relativas e que vão sendo descortinadas à medida do possível. Voltando ao texto. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. E começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta. Descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Nesse momento que a gente está vivendo tanta mentira, né, gente? Tanta gente que fala, eu tenho liberdade, eu posso falar o que eu quiser, né? E não tem, sabe, nenhum escrúpulo de trazer mentiras e prejudicar a vida das outras pessoas, porque muitas vezes até desconhece que não existe liberdade sem responsabilidade. Não é? Podemos ter liberdade para falar, mas também temos que aceitar que somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos. E daí vem o karma, né? O karma, que é nada mais do que o efeito do que fizemos. Então, eu acredito que aí está a semente da responsabilidade. E o que eu entendo também desse capítulo é que, se para as massas em geral, para o grupo em geral, não há como a gente descortinar a verdade absoluta, o mesmo não ocorre individualmente. A partir do momento que você se envolve e procura realmente se aprofundar nos ensinamentos espirituais, a verdade ela vai se descortinando para você. Né? Pode não acontecer num grupo geral, na massa, como ele fala aqui, né?
mas individualmente isso pode acontecer. Então, é sempre bom a gente reservar uns 5 minutinhos para a gente poder fazer uma leitura edificante, mesmo que a gente não entenda nada no início. Lembre-se que isso é só o início, mas que a partir do momento que a gente vai vivenciando e vai introjetando esse ensinamento na nossa vida, a verdade ela vai aparecendo e a gente vai compreendendo cada vez melhor, tá? Então, uma ótima semana para todos nós, com responsabilidade, com liberdade, descortinando a verdade cada vez mais e nos afastando das mentiras. Até mais.